Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67 3421 0606. Onde tem informação, tem prevenção. Muito bem, 4h31, 4h31, estamos recebendo o Dr. Flávio. Dr. Flávio, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Josair. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aí mais uma vez. Seja bem-vindo, alegria tê-lo conosco, tá bom? A alegria é toda minha também. Tá certo. Dr. Flávio, qual que é a sua especialização? Eu sou cirurgião oncológico. E essa área é uma área que cuida das cirurgias, então, nessa área oncológica. Isso, na verdade ela é uma especialidade da cirurgia, né? Sim. Da cirurgia como um todo. E ela cuida da parte de oncologia, né? Dos casos cirúrgicos De câncer. dentro da oncologia, né? Ela faz parte da prevenção, né? Do câncer, das biópsias, do diagnóstico, do tratamento e da paliação também. Muitas vezes a gente faz cirurgias com intuito paliativo, né? Com o objetivo de aliviar, né, a dor, ou melhorar a qualidade de vida, né, ou então a qualidade de morte, às vezes, né, que a gente costuma falar. Então, é uma área bastante abrangente, né, essa área da cirurgia oncológica. Tá certo. Doutor Flávio, o que o senhor quer trazer para o ouvinte? Qual será o tema de hoje, doutor Flávio? Hoje a gente ficou de falar sobre o câncer da vesícula, né? Só que quando a gente fala vesícula, engloba tanto a vesícula biliar quanto as vias biliares, né? Tá certo. E o que é então esse câncer? O câncer das vias biliares, ele, como eu falei, ele engloba tanto a vesícula, que é uma entidade, e outra entidade que a gente chama que são as vias biliares. Vias biliares é o canal que liga o fígado até o pâncreas e o intestino, né? Ou seja, ele carrega bilis, né? A bilis, ela é uma substância produzida no fígado com a intenção de emulsificar as gorduras da alimentação. Ou seja, ele ajuda na digestão das gorduras, ele ajuda a quebrar a gordura para o intestino conseguir absorver essa gordura. Então ele tem um papel na digestão da gordura. E as vias biliares, eles fazem essa comunicação, tá? Entre o fígado, onde é produzido, até a região do pâncreas e o intestino fino, né? O intestino delgado. É o que a gente chama de vias biliares. Então, é uma região bastante delicada, tá? É uma região que ela fica dentro da nossa barriga, ela fica bem embaixo do fígado. Tá? Então, a região, às vezes, um acesso um pouquinho mais difícil. Tá? Mas é uma região extremamente importante porque você só tem esse acesso. Se tirou esse acesso, a pessoa falece. Certo. Entendeu? Então é uma região muito importante do nosso corpo. Tá. E os sintomas? Então, os sintomas, eles são bastante inespecíficos, né? São sintomas que, quando a gente fala inespecífico, são sintomas comuns a várias outras doenças, incluindo doenças que não têm nada a ver com o câncer. Que é dor, né? Uma dor epigástrica, ou seja, uma dor aqui na boca do estômago, como a gente costuma falar, uma dor aqui do lado direito, né? Embaixo da costela, do lado direito, enjoo, vômitos, perda de peso e a chamada icterícia, né? A icterícia é quando a pessoa fica amarela, certo. Fica com o olho amarelo, fica com a característica amarela. A icterícia, ela se caracteriza por uma obstrução da via biliar, ou seja, quando essa bilis ela não consegue passar para dentro do intestino. Então a pessoa fica amarela, ela não consegue metabolizar essa bilis, né? Tá certo. E quais os fatores de risco? Então, aí os fatores de risco, eles incluem a própria pedra, né? A pedra na vesícula, principalmente se for uma pedra única, grande, ela chega a aumentar aí 3 vezes o risco, né, de câncer na vesícula. Os pólipos de vesícula, que são pequenas projeções dentro da vesícula,
principalmente os pólipos acima de 1 centímetro, eles aumentam o risco, né? O que a gente chama também as variações anatômicas da via biliar, ou seja, algumas variações anatômicas elas aumentam o risco de carcinogênese, né? Dessa região. E algumas infecções, principalmente infecções por bactérias encontradas em peixes crus. Tá? Tanto é que o câncer de via biliar, o lugar mais comum dele é na Tailândia, que é uma região onde o pessoal consome bastante peixe cru. Tá? Aqui no Brasil ele é um dos menos incidentes, né? Dentro dos tumores de via biliar ele varia de terceira a quinta posição, né? Ou seja, ele perde em número de casos, né? Ele é um dos mais raros que tem. Tá? Ele perde para intestino, né? Para estômago, para pâncreas, outros que são mais comuns. Tá certo. E como diagnosticar? Então, o diagnóstico ele se baseia nesses sintomas, né? Que a pessoa se apresenta. Mas o mais comum é a gente às vezes fazer um diagnóstico incidental, ou seja, é um diagnóstico onde você faz essa suspeita baseada ou em exames, né, exames em que foram realizados por outros motivos, e aí por um acaso você encontrou uma alteração na vesícula ou na via biliar, ou então em resultados pós-colecistectomias, ou seja, às vezes você retirou uma vesícula para o paciente que tem pedra, e aí no resultado da cirurgia você encontrou um câncer, ou seja, você tirou por um motivo e aí no resultado você encontrou um câncer, ou seja, então por isso que é muito importante verificar o resultado da vesícula toda vez que se retira ela. E os exames? E aí, exatamente, e para você confirmar ou suspeitar, existem alguns exames. Geralmente o primeiro exame a se fazer é o ultrassom, tá? Que ele vai verificar se tem alguma alteração na vesícula, naquela que ainda não foi retirada, ou na via biliar, né? Hoje nós temos a ressonância magnética também, que ela avalia bem as vias biliares. Ele se utiliza de contrastes específicos para a via biliar. Chama-se colangiorressonância, ele vê tanto a vesícula quanto as vias biliares e vê o intestino. Tá? É um exame que facilita muito a visualização, né, dessas vias biliares. E aí a gente também se utiliza da tomografia, né? A tomografia, a endoscopia e o ultrassom endoscópico, né? Principalmente às vezes com o intuito de fazer biópsia, né? Tanto a endoscopia quanto o ultrassom endoscópico, eles facilitam a parte da biópsia, que é quando você precisa de um fragmento para confirmar que tem a doença, né, ou não, né, ou ter ou descartar também. E outro exame que às vezes a gente utiliza, mas é um exame não só para diagnóstico, mas também para o que a gente chama de drenagem das vias biliares, principalmente quando elas estão obstruídas, né, que é uma endoscopia com uma colangiografia, né, chama-se CPRE, que é uma espécie de uma endoscopia especial, tá? Que ela consegue avaliar a via biliar e consegue colocar uma prótese dentro da via biliar para poder desobstruir. E ele consegue visualizar também e às vezes retirar algum fragmento para a biópsia. Certo. E o tratamento? Então, o tratamento, ele nos casos em que existe a possibilidade de retirada, é sempre que possível a cirurgia. Tá? Que vai desde uma simples colecistectomia, às vezes só uma retirada de vesícula, às vezes um tumor inicial você consegue tratar, uma simples colecistectomia, até ressecções maiores, né? Até hepatectomias, né? Com linfadenectomias, né? Ou seja, retirada dos linfonodos da região ali do hilo, do fígado, né? Indo até transplante hepático, né? Em casos mais avançados, em pacientes com boas condições, às vezes até um transplante hepático tem sido aventado aí nos últimos anos. Esses, digamos, nos casos passíveis de cura, né? Nos casos em que não existe possibilidade de cura,
existe a quimioterapia, né, e existe a radioterapia também, mas aí com resultados mais, digamos, mais desfavoráveis, né? Os resultados não são muito animadores, né, com a quimioterapia e a radioterapia. A radioterapia ela tem uma certa resistência, né, na atuação nas vias biliares. A quimioterapia, ela, digamos, dá uma sobrevida, né, um pouco maior, mas, digamos, pouco tempo a mais, né, digamos assim, a grosso modo. Então, o tratamento ali ainda é essencialmente cirúrgico, né? Quando não se opera, geralmente são casos aí de quimioterapia paliativa. Certo. Tá? Nos casos que a gente não consegue tratar com a cirurgia, né? Uhum. E a faixa etária, a idade? Então, geralmente é uma doença de pacientes idosos, né? É? Ali a gente considera de sexta, sétima década de vida, né? Engraçado, para vesícula, ele é mais comum em mulheres, né? Existe aí uma porcentagem a mais de mulheres, e para via biliar é mais comum em homens. Não se sabe exatamente porquê, mas tem essa diferença aí, digamos, de gênero, né? Certo. Mas é essencialmente uma doença de idosos. Tá certo. E a prevenção existe? A prevenção ela é bastante difícil, até porque o diagnóstico ele é difícil. Geralmente quando se diagnostica, são casos, muitas vezes a gente consegue diagnosticar em casos avançados, né? Porque o paciente ele vai suspeitar, né? Como eu falei, são sintomas muito inespecíficos, né? São sintomas muito parecidos com o da pedra na vesícula biliar. Ou então sintomas parecidos com uma gastrite, às vezes uma dispepsia funcional. Então, mas o que chama muita atenção são pacientes que muitas vezes chegam amarelo, né, para a gente no consultório. Eles chegam amarelo e você vai investigar, ou geralmente é um tumor de via biliar, vesícula ou pâncreas, né? Na maioria das vezes acaba sendo alguma coisa no pâncreas ou no fígado. Mas às vezes a gente consegue diagnosticar pelo fato dele chegar amarelo. Só que quando está amarelo já existe uma obstrução de via biliar, já se torna um caso, digamos, um pouco mais avançado. Certo. Tá? Então, a prevenção, como se fala, é procurar um médico assim que sentir um sintoma, assim que possível, e também fazer os exames de check-up, né? Sempre a partir digamos, dos 40 anos de idade, sempre estar acompanhando com o médico, independente de sentir sintomas, né? Porque, digamos, essa eu acho que é um defeito nosso, né? Do nosso brasileiro, que é de às vezes procurar o médico apenas quando está sentindo alguma coisa, né? E hoje aí, com o avanço da medicina, a gente consegue fazer diagnósticos precoces graças a exames de prevenção. Exames de prevenção a gente procura quando não está se sentindo nada. Então, e isso facilita um pouco tanto a vida do médico quanto o próprio paciente, né? Existe a chance dele viver mais se ele, vai sair ganhando, se ele tivesse esse comportamento. E outra coisa que eu falei, repetindo, que é muito importante, é todo paciente que operar a vesícula, ele checar o resultado dessa vesícula, independente do motivo. Hoje ele vai operar por pedra ou por pólipos, né? Pólipos na vesícula, que existe sempre essa indicação dos pólipos. Checar o resultado para ver se não veio nada diferente, tá? Geralmente o pessoal operou, está resolvido, vai embora e esquece de checar o anátomo patológico, ou seja, o resultado da cirurgia da vesícula, que muitas vezes você consegue detectar ali já alguma coisa. E às vezes você detectando, você consegue tratar e ter um desfecho muito melhor. Sucesso, um prognóstico, né? Bem melhor. Tá. Doutor Flávio, e o fator alimentação ajuda em alguma coisa ou não tem nada a ver? Assim, a gente não se sabe exatamente se existe uma relação direta com algum tipo de alimento. A gente sabe que existem algumas bactérias encontradas em peixes crus, tá, que aumenta a chance de câncer, tá? Principalmente a salmonela, né? Ela aumenta a chance de câncer de vias biliares. Existe uma relação direta desses alimentos.
né? Mas é especificamente esse em relação Certo. a peixes crus, né? E mesmo assim aqui no Brasil não é tão comum, é mais em países asiáticos que existe uma incidência relacionada a esse tipo de infecção, desse câncer específico relacionado a esses peixes. Mas outros alimentos não existe uma relação direta, então não dá para condenar nenhum alimento específico por causa disso. Agora, lógico que a gente sempre orienta, né, uma alimentação saudável, né, e evitar os excessos, né, evitar a bebida alcoólica, evitar os abusos, né, em relação a determinados tipos de alimentos e determinados tipos de comportamento, né. Sempre evitar tabagismo, né, estimulação de atividade física, tudo isso contribui, né, para uma vida saudável, né, e uma prevenção não só em relação a esse tipo de câncer, mas em relação a outros também. Tá certo. Bom, são 4h47, estamos com o Dr. Flávio Moraes, o cirurgião oncológico, falando do câncer das vias bilhares. O que mais gostaria de destacar nesta tarde, nessa matéria, nessa pauta nossa hoje? A gente sempre orienta, né, os pacientes não só em relação a esse câncer de vesícula biliar, mas qualquer alteração, o paciente que sinta dor, uma dor na boca do estômago, uma dor abdominal, o paciente que esteja com enjoo, vômitos, ou que porventura aparentam estar um pouco mais amarelos, a procurar um médico, né? E não precisa ser exatamente um oncologista, mas procurar um médico e realizar esses exames o mais rápido possível, porque pode ser um câncer, né? Na maioria das vezes é apenas uma pedra, né? Pode ser que seja só uma pedra e aí é mais fácil de resolver. Agora, quando não é só uma pedra dentro da via biliar, tá, aumenta a chance de se tornar um câncer ou de via biliar, ou de vesícula, ou de pâncreas, ou de fígado, que são neoplasias, né? São cânceres extremamente agressivos. Tá? Na maioria das vezes a gente faz o diagnóstico desses tumores, dessas regiões em casos avançados, e o que torna o prognóstico, ou seja, a sobrevida desses pacientes muito curta. Ou seja, esses pacientes dificilmente estarão vivos dentro de 5 anos, ou seja, eles morrem muito rapidamente, porque são doenças que são diagnosticadas em fase tardia e são doenças extremamente agressivas com digamos, uma possibilidade de tratamento bastante restrita. Tá? Então, os casos que chegam para a gente com possibilidade de operar, eles são, digamos, a minoria. A grande maioria, infelizmente, eles vêm mais para fazer tratamento paliativo. Tá certo. Tá? Então, por isso a gente sempre importa qualquer alteração nessas, sempre procurar um médico, tá? Porque às vezes o fato de você procurar um médico mais rápido é a sua chance de cura. Tá? Digamos, e o que vai limitar o seu tempo de vida, né? Tá certo. Muito bem. 4h49. Doutor Flávio, quero agradecer a sua participação. Deus abençoe o trabalho de vocês, a Oncoclínica. E eu sei que não é vocês não atendem só na Oncoclínica, estão sempre aí à disposição das pessoas. Sua mensagem final. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar esclarecendo algumas informações aí à população, né, que como eu digo, o rádio ele é um grande difusor, né? Chega bem longe, né? Ele é um grande difusor aí das ideias, dos pensamentos, das informações, né? Então ele ajuda bastante a gente aí nesse trabalho aí. Então, parabenizo aí o trabalho de vocês, tá? Realmente é um trabalho bem importante e é isso aí. Qualquer dúvida, nós estamos aí nos hospitais aqui da cidade aqui em Dourados, sempre prontos aí a atender a população, a prestar o melhor atendimento possível e a dar mais informações, tá? Então agradeço a todos aí, desejo a todos aí uma ótima semana e que Deus abençoe a todos nós. Tá certo. Tivemos aí a presença do Dr. Flávio Moraes, cirurgião oncológico, falando do câncer de vias bilhares. Até uma próxima oportunidade, Dr. Flávio. Até a próxima. Obrigado aí. E aí? Você ouviu Entre Laços. Laços que salvam.
Uma iniciativa Oncoclínica Dourados, Rua Firmino Vieira de Matos, 1434.